Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Capelania do Mackenzie. Esse é o Pode Crer, onde hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Estamos no Setembro Amarelo e queremos falar aqui a respeito da valorização da vida. E você é muito importante para nós. E hoje o nosso tema é espiritualidade e saúde mental dos nossos jovens. E para tratar desse tema, nós temos aqui a equipe formada pela Denise, pelo Bruno e pelo Piacente e por mim. Olá. Então é isso. Fala um oi aí para a turma. Oi! Vocês já conhecem essa equipe, porque nós já estivemos aqui algumas vezes, né? Falando com vocês sobre diversos outros temas. E hoje nós vamos tratar, portanto, de saúde mental, um tema que está sempre em pauta. E os números, eles têm mostrado para nós de que tem havido aí um aumento significativo de pessoas ansiosas, de pessoas com depressão, e pessoas angustiadas por diversos motivos. Então, parar um pouco e pensar sobre isso e mostrar como que, de alguma maneira, a fé, o Evangelho e a Escritura Sagrada podem ajudar você a lidar melhor com as questões que tantas vezes angustiam aí o seu coração. Esse é o nosso tema e eu quero iniciar aqui, pessoal, se vocês me permitem, começar aqui, se nós estamos falando aí de um cenário de pessoas ansiosas, como que vocês trabalham, né? Nós trabalhamos hoje na capelania do Mackenzie e vocês como capelães e como assistente de capelania, como é que vocês têm percebido essa questão da ansiedade, da saúde mental hoje em nossos jovens e adolescentes? Por quem a gente pode começar aí? A gente percebe, principalmente com os alunos que costumam estar mais presentes conosco lá na capelania, muitos buscam a gente falando de alguns sintomas físicos da ansiedade. A questão de uma sudorese excessiva em algum momento, que vai ter uma prova, alguma coisa do tipo, palpitação no coração. Você vê meninos de 20 anos com o coração, ele dizendo que o coração parece que vai sair pela boca, né? Uhum. Então a gente percebe primeiro o relato dessa manifestação física, que muitas vezes eles não sabem nem o que é. Eles pensam que estão com algum problema de saúde, né? Algum problema no coração, alguma coisa assim. Mas isso é manifestação da ansiedade, são as evidências externas da condição interna do coração deles, né? Uhum. Você tem percebido isso, Piacente, também? Olha, nós temos um cuidado muito especial com os nossos alunos e a gente, quando recebe um aluno na capelania, a primeira coisa que a gente faz é oferecer para ele acolhimento. E a gente percebe que realmente as pessoas, elas procuram a gente nessa expectativa de serem acolhidas. Então, que existe hoje uma ansiedade se espalhando no Mackenzie ou na nossa sociedade, dentro da universidade, isso é evidente, a gente lê isso nos jornais. E eu entendo e sei que esse trabalho é tão importante por trazer esse braço, esse ombro amigo para as pessoas, mas que está aí na nossa sociedade, no nosso cotidiano, é uma realidade, não é, Denise? Exatamente. E como a capelania está aberta, né, para receber, para acolher, a gente também tem indicações dos próprios alunos, né? Eles que já estiveram na capelania, eles podem identificar esses comportamentos característicos, né? E até chegar até nós por conta de indicações dos próprios alunos que já conhecem, já foram acolhidos na capelania. Então, a gente consegue perceber à medida que a gente está envolvido mesmo, de fato, com esses alunos. Sem dúvida. Uhum. E assim, é impressionante. Vocês têm lido muito sobre isso, eu sei. Vocês têm se relacionado, ouvido bastante os nossos alunos. Então, as estatísticas apontam hoje, né, de que o Brasil é o quarto país do mundo em que os jovens e adolescentes hoje são atingidos pela depressão, pela ansiedade, pelo medo. Então, veja, é uma coisa absurda, né? Sim. Em todos os países do mundo nós estamos aí
em quarto lugar. Não é uma posição que nos orgulha, mas revela para nós, de alguma maneira, que nós precisamos ter esse cuidado com os nossos alunos cada vez mais no nosso radar, né? Agora, quando a gente vê esses números, e vocês têm percebido isso no cenário aqui no Mackenzie, e não é diferente em outras universidades, isso não é uma coisa nossa aqui. Por que os nossos jovens adolescentes, eles enfrentam isso? O que acontece em termos de pressão, em termos de problemas familiares, pessoais? O que acontece hoje que tem afetado a saúde mental dos nossos jovens? Denise é psicóloga também, além de atuar na capelania, é profissional na área. Denise, por que eles sofrem tanto com isso? O que provoca? Eu observo, reverendo, que as expectativas são muito intensas, né? E as cobranças externas também. Então, o jovem está sempre se cobrando para ser alguém, ou seja, existe aquela expressão, né? Você é o que você faz. Então, eles ficam buscando o que eu sou, o que eu preciso fazer, onde eu vou encontrar, o que eu vou conquistar. Então, eu acho que à medida que essas expectativas eu acredito que é um conjunto também de exposições às redes que acabam né, trazendo muito essa realidade que, na verdade, não é vivenciada, né? Uma coisa que eu exponho, eu posso não estar, de fato, vivendo. Então, essa busca atrás de algo perfeito, essas expectativas, eu acredito que aumentam, de fato, a ansiedade, né? E não alcançar o que as expectativas esperam, acabam trazendo até mesmo a depressão. Frustração. Exatamente. Eu creio que na relação também com a família, isso acaba afetando bastante, né? Basta você conversar um tempo com um psicólogo e né, a Denise pode falar a respeito disso, como que a disfunção familiar acaba afetando a noção de segurança que a pessoa tem, de expectativa, dela ter algum lugar que ela possa ter algum tipo de amparo. E às vezes a casa não é o lugar que se tem amparo, é o lugar muitas vezes hostil. Então é sempre a pessoa sai para um lugar hostil na rua e volta para um lugar hostil. Além disso, você imagina no contexto nosso aqui como de São Paulo, a pessoa vive antes de chegar no Mackenzie, muitos levam 1 hora no mínimo para chegar, pegou um trânsito, teve que passar por um tanto de gente. Levantou de madrugada. O perigo de assalto, o medo de assalto. Então, tudo isso acaba somatizando e a cereja do bolo é o próprio coração pecaminoso, que às vezes não consegue perceber no Senhor esse cuidado providencial, né? Então, acaba desestruturando tanto no aspecto familiar, como no aspecto do lugar onde a pessoa pode viver, isso afeta também, como também o próprio coração, né? Esses fatores que foram aqui muito bem colocados pela Denise e pelo Bruno, eles vão contribuir muito com a ansiedade. Mas como o Bruno colocou no final da sua fala, tem a questão da fé, que é muito importante na nossa vida. Eu não estou falando de religião, mas você ter uma fé verdadeira que te ampara e te traz respostas, vai ser decisivo para você experimentar ansiedade ou vencê-la. E o que nós da capelania temos oferecido é justamente isso, é esse olhar abrangente que considera vários fatores físicos, químicos, circunstanciais, culturais, as questões familiares, mas que também, acima de tudo, e nós temos que destacar isso, né? Acima de tudo, considera a necessidade dessa pessoa ter uma verdadeira relação com Deus para encontrar as peças do quebra-cabeça, que muitas vezes faz com que a vida seja fragmentada e por isso a ansiedade se torna intensa. Interessante, né? Interessante. Quando a gente conversa com muitos desses jovens, a gente percebe que eles estão numa faixa etária que eles estão amadurecendo para muitas coisas. Sim, a gente não pode cobrar de alguém que esteja aí com seus 18, 20 anos, né, talvez um pouquinho mais, de cobrar desses jovens, desses adolescentes,
que eles tenham a maturidade para encarar os diversos desafios que a vida vai trazendo, né, para eles, como se eles já tivessem 40 anos, 50 anos. Então, eu percebo que nessa faixa etária que eles estão amadurecendo e tentando entender como enfrentar os diversos desafios da vida, acabam de alguma maneira fragilizando ainda mais. Sim, com certeza. Eles não enfrentam os problemas de ansiedade, depressão, porque estão na vida acadêmica. A gente tem ouvido isso aqui e ali, mas isso não é verdade, né? Os alunos, nossos alunos, os jovens, eles já chegam na universidade de alguma maneira já muito instáveis, trazendo problemas domésticos, problemas da família, trazendo essa expectativa, né, Denise, que você colocou muito bem, essa expectativa que as redes sociais, a cultura impõem sobre eles, de que eles precisam ser perfeitos, de que eles precisam atender essas expectativas todas que estão sendo trazidas e impostas a eles, e eles acabam assimilando isso e dizendo, eu tenho que dar respostas. Não é? E isso acaba fragilizando muito aquilo que eles já estão fragilizados. E aí acaba colapsando, né, nos seus afetos, nas suas emoções. E a vida é dura. Né? A vida é dura. Não é fácil viver. Viver é um grande desafio. E para quem está amadurecendo, enfrentar os desafios da vida e todos aqueles desafios que vão sendo impostos, é uma tarefa pesada mesmo para eles, né? E lembrar da música famosa de Roberto Carlos, né? Que fala que é preciso saber viver, né? Então, quando a gente não tem algo ou alguém para nos ensinar a saber viver, a gente não vai aprender. E nós, dentro do contexto da fé, nós entendemos quem nos ensina a viver. É verdade. E quem é o padrão de que soube de fato viver, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós conhecemos Ele por meio das Sagradas Escrituras. Então, uma pessoa que não conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu acho que é como um anão à deriva. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem um norte do Evangelho, né? Além disso, Judásio, você comentou a respeito do uso das redes sociais, né? A rede social é algo maravilhoso porque a gente pode ficar informado de muita coisa, mas não deveria estar informado de tanta coisa. A gente acaba comparando, às vezes a gente está num dia ruim, um dia péssimo, a gente pega a rede social, olha, e a gente vê a foto da outra pessoa brilhando, apresentando um trabalho, terminando um mestrado, um doutorado, e você está naquele dia que deu tudo errado, até o café que você fez ficou ruim. Então você se compara no seu pior dia com o melhor dia de outra pessoa. E acaba sendo injusto com você mesmo, né? O Gildados comentou uma coisa muito importante, que quem está nos assistindo precisa parar para pensar. É a universidade que gera ansiedade? Nós, recentemente, tivemos acesso a algumas informações, porque o Mackenzie está sempre preocupado com seus alunos, e algumas coisas que o Mackenzie avaliou recentemente, na chegada dos calouros, é que os calouros já chegam aqui com certa ansiedade. Aliás, eu estou sendo bem generoso, com muita ansiedade. Então, não é a universidade. Uma das coisas que eu gostaria que quem está nos acompanhando parasse para pensar é que o Evangelho, ele propõe uma mudança de dentro para fora. Não tem como mudar circunstâncias. E às vezes a gente quer. A minha ansiedade vai ser superada se eu conseguir isso, se eu alcançar aquilo, se aquele professor fizer isso por mim. Todas essas coisas contribuem, mas elas não são determinantes. O que é determinante é a pessoa aprender a lidar com as suas angústias. A cura, o vencer, o superar tem a ver comigo. E quem está nos acompanhando precisa parar para pensar nisso. Eu acho que grande parte das angústias que nós vivemos no nosso tempo é essa tentativa desenfreada de mudar as coisas ao nosso redor. Então, tentar mudar o mundo ao nosso redor, não que seja algo inútil, é até uma atitude nobre, mas não se esqueça que isso começa com você. A gente tem que pensar no nosso coração.
Como é que o nosso coração está se comportando? Como é que ele interpreta a vida? Então, os nossos queridos que estão nos acompanhando neste momento podiam parar para pensar nisso. Não é verdade, Denise? E nós temos vários recursos que sempre estão disponíveis para os nossos alunos, para os jovens, os nossos adolescentes, que eles podem buscar, que eles podem ir atrás para serem cuidados, para que eles possam ser ajudados a lidar com essa questão da ansiedade, da angústia. Mas nós temos aqui a nossa capelania no Mackenzie, que tem um papel muito importante no acompanhamento dos nossos alunos. Quando um adolescente, um jovem, ele passa por nós acolhemos, nós recebemos, nós paramos para ouvir. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, e aí a gente tem que associar a questão da saúde mental e da espiritualidade. Claro. Como que a espiritualidade aqui, olha, independente de qual seja a sua fé, qual seja a sua religião, e Piacente já disse que não é uma questão religiosa. Mas a minha pergunta para vocês aqui, para a gente tentar ajudar aqueles que estão nos assistindo, ouvindo, é a seguinte: como que a fé e a espiritualidade podem ajudar os nossos alunos a lidarem melhor com essa questão da saúde mental e das angústias que eles têm? Eu acredito que o jovem, ele tem aquela intenção de pertencer, de ser, né? E como o reverendo muito bem colocou, ele não saberia, se Cristo não fosse algo na vida dele, ele não saberia como ele viveria, que é preciso aprender a viver. Eu entendo que, como capelania, nós vamos apontar para esses jovens que eles já são. E eles têm uma identidade fixa em Jesus Cristo. E essa eles não perdem. E aí, a partir disso, eles vão continuar caminhando para conquistar aquilo que eles têm buscado, que eles vão buscar, que eles já vieram, né, para a universidade atrás disso. Então, eu acredito que ele tendo uma identidade que ele não perde, fica mais fácil encontrar a sua profissão, o seu caminho. Então, eu acredito que ameniza muito essa angústia. Então, a nossa parte, enquanto capelania, é mostrar que ele já é. E, a partir disso, ele pode tão somente crescer. Ok, Denise. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui o seguinte. Quem está nos ouvindo está dizendo, mas eu não sou evangélico. Eu não participo de nenhuma igreja evangélica, eu não sou presbiteriano, batista, sim. Eu não participo de nenhuma igreja evangélica. Será que a capelania pode me ajudar? Será que o capelão e a capelã, será que ele pode, de alguma maneira, trazer para mim uma ajuda para que eu possa lidar melhor com isso? Sim. É possível isso? Ou ele precisa ser pertencente a uma igreja evangélica, ele precisa já estar em Cristo, ter essa identidade em Cristo, ele precisa disso, ele precisa falar, então eu preciso agora participar de uma igreja. O grande erro ao pensar a respeito de capelania é pensar que o que é feito na capelania é proselitismo, né? É verdade. Como o reverendo Piacente já falou, o papel da capelania é acolhimento. Né? Eu posso me lembrar da palavra do Senhor, quando Paulo diz, né, suportai uns aos outros. Pronto. A ideia de apoiar. Então, ainda que eu não comunique a mesma fé da outra pessoa, eu estou ali dentro da realidade de que eu sou feito imagem e semelhança de Deus, tal como aquela pessoa é. E o meu papel, como um bom cristão, é auxiliar as pessoas. Jesus, ele não cuidou, atendeu e ouviu apenas aqueles que o abraçavam. Né? Muitos estavam com ele por causa dos pães, por causa dos peixes, mas isso não deixou dele fazer milagres, cuidar dessas pessoas, né? Então, nosso princípio como capelania é o cuidado, como é o princípio do Mackenzie, é o cuidado do homem feito em imagem e semelhança de Deus. Né? É cuidar, né? Educar e cuidar do ser humano é a nossa missão. Exatamente, é a nossa missão como Mackenzie. Então, veja que boa notícia você está tendo. Você não precisa ter a mesma fé que os capelães têm. Não precisa.
Porque o capelão ele vai orientar você, ele vai falar a respeito dos dramas que você está enfrentando, talvez um conflito pessoal que você está tendo dificuldade de lidar, às vezes um problema que você está trazendo de casa, você está arrebentado com o problema. Queridos, nós podemos ouvir os nossos alunos, né? Nós podemos de alguma maneira nos identificar com a sua dor, tentar entender por que essa caminhada está sendo tão difícil para você e orar com você, ler um texto da palavra de Deus que vai orientar, porque a verdade de Deus não é só para um grupo seleto, é para a humanidade. Se você faz parte da humanidade, eu creio que Deus tem uma palavra para orientar a sua caminhada por essa vida, por esse mundo, enfrentando as suas dores, as suas lutas. Então você não precisa ter receio de procurar a capelania aqui no prédio 50, aqui no Mackenzie, para compartilhar um pouco do seu sofrimento, da sua dor. Nós estamos aqui para cuidar do ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, nós estamos aqui para isso. Então, independente da sua religião, independente da sua fé, se você tem um coração que está sofrendo, se você está trazendo uma dor na sua alma, você sabe que aqui é um espaço para você se abrir, receber uma orientação, uma palavra de oração e de encorajamento para o seu caminhar por esse mundo tão cheio de dores. Então, conte aqui com o trabalho da capelania para isso, né? O trabalho da escuta, ele é fundamental, né? Só, assim, não é só o ouvir que cura, mas ouvir buscando ter empatia, o cuidado, a atenção, isso é fundamental, né? Então, o nosso papel como capelães é justamente esse de se disponibilizar para uma escuta cuidadosa e um amparo posterior. E fora que a gente tem uma presença ali das 8, no mínimo 8 da manhã às 18. Sim. Então sempre vai ter um capelão, seja na capela, seja no prédio 50. Né? O nosso papel está ali para apoiar. E há muitas pessoas, né, Bruno, que hoje se queixam dizendo da solidão, que não tem ninguém que se importa com ela, ninguém para ouvir, ninguém para oferecer essa escuta. Quantas pessoas que sofrem porque tentam carregar os seus fardos sozinhos. Então, há a possibilidade, né, Pecente? Claro. De ter essa escuta, essa empatia, esse acolhimento, esse abraço para ajudar a carregar os fardos, né? Sem dúvida. Quem está nos ouvindo, participando conosco, deve perguntar, mas qual o diferencial da capelania? Por que eu deveria procurar um capelão? O capelão, quando ele atende alguém, ele não tem o olhar que um profissional, e respeitosamente, diante de todos os profissionais, reconheço o trabalho de vocês, mas nós temos um olhar diferenciado, porque o nosso papel é tratar essa pessoa como sendo nosso irmão. Por mais que os profissionais sejam importantes, eles são, repito, por favor, continuem fazendo seu trabalho. Mas quando alguém se apresenta diante de nós, eu já olho para ele como meu irmão. Primeira coisa que eu faço é isso. Em segundo lugar, eu me lembro que eu não sou juiz da vida dele. Então, quer ele tenha acertos ou erros, é Deus que vai olhar para ele com misericórdia, é Deus que vai tratar o coração, mas não sou eu. Em terceiro lugar, por mais que um profissional seja qualificado, quando termina a sua sessão ou termina o seu trabalho, ele vai para casa e ele vai pensar em outras coisas. Quando nós terminamos de atender um aluno, uma aluna, nós também vamos para casa com o nome dela na nossa lista de oração. Às vezes a gente ora uma semana, 2 semanas. Qual profissional faz isso? E quantas vezes nós recebemos no nosso telefone, no nosso WhatsApp, um pedido de socorro, um pedido de oração? Às vezes você tem alguém ali que está pronto para atender um WhatsApp. Mas a diferença, o grande diferencial de alguém que serve ao Senhor e faz aconselhamento no Mackenzie é que nós estamos preocupados com você o tempo todo, porque esse é o nosso dever. Diante de Deus eu tenho uma responsabilidade. Quando eu recebo alguém para aconselhar e ouvir, diante de Deus eu tenho a responsabilidade de falar dessa pessoa para Deus. Então isso, meu amigo, você só vai encontrar aqui na capelania. Eu lembro de ter recebido uma ligação. A gente recebe várias ligações, mas eu lembro dessa porque já era mais de 1h da manhã.
E me assustou, porque uma ligação, né, nesse horário nos assusta. Ninguém liga uma e pouca da manhã para um capelão. Aguarda normalmente o dia amanhecer e aí entra em contato. Mas aquela aluna me ligou 1 e pouca da manhã para dizer o seguinte: pastor, eu estou aqui na minha casa. Meu coração está tão angustiado. Eu estou sentada aqui no chão da minha casa e eu estou chorando porque eu não aguento a dor que eu estou sentindo agora dentro de mim. Você pode orar por mim? Eu preciso que você ore por mim. E naquele momento, então, eu orei com ela, ouvi bastante o que ela estava passando e orei por ela. Então, esse é o diferencial que o Reverendo Piacente está dizendo aqui. Então, e outra, quem conhece mais a dor dos nossos alunos? Não é o capelão. Mas quem é que mais conhece a dor do nosso aluno? Deus conhece. Deus conhece. Deus fez a sua alma, Deus fez você, Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua trajetória, Deus sabe exatamente o que dói em você e onde dói. E o capelão e a capelã tem o quê? Tem o conhecimento daquilo que o Evangelho, do que a Escritura nos traz, para a gente poder dar essa orientação para os nossos alunos, para os nossos jovens. Então, é importante a gente saber que há esse diferencial realmente no trabalho da capelania, né? É isso aí. Tudo bem? Perfeito. Eu tenho outra pergunta aqui para vocês. Você já falou da ajuda profissional, a gente não abre mão disso. Há casos em que a gente inclusive encaminha, olha, você precisa de um profissional, tá? Então a gente está reconhecendo isso. Mas e a família? Bruno já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria esticar um pouquinho, mais uns 5 minutinhos a nossa conversa aqui, para ouvir um pouquinho de vocês. Qual é o papel da família nisso? Dentro dessa lida do trabalho da capelania, não foram poucas vezes que eu pude atender o estudante com o pai ou a mãe, geralmente é a mãe, né? Ou atender a própria mãe. Muitas mães chegam angustiadas porque o filho entrou na universidade, está com algumas companhias que ela não se agrada muito. Então, o trabalho da capelania junto a esses pais também dos nossos maquinzistas é algo que é oferecido e está à disposição de cada familiar, né? E, sem sombra de dúvidas, o que a gente percebe muito é a presença de famílias desestruturadas afetando a saúde emocional dos meninos. Então, se a gente pudesse dar uma mensagem para os pais, a importância do cuidado com aquele que é a herança que o Senhor dá para eles, né? Que são os filhos. Então, a importância desse cuidado especial com os seus filhos, né? E ninguém melhor, né, do que os pais para observar o comportamento dos filhos, porque verdade. o lar deveria ser o primeiro círculo, né, de proteção e segurança para o filho poder voltar. E a gente até quer ser essa extensão enquanto capelania, né, da casa da pessoa, para ele se sentir acolhido ali entre nós. E se o aluno, nosso jovem adolescente, quiser que a gente converse também com a família? É muito comum que isso aconteça, sim, inclusive claro. no Proato, né? Muito comum esse contato. Sim. No Proato, a capelania entrando também junto ao Proato, né? Guardando todos os cuidados necessários, a descrição e tudo mais, mas é claro, você pode trazer sua família. Nós vamos ter o prazer de ouvir e contribuir com os conhecimentos que a Bíblia tem nos dado para que a família viva bem. E isso é muito importante, porque você realmente mostra quem você é na família. Quem quer conhecer alguém tem que perguntar para a esposa, para o marido, para os filhos quem essa pessoa é. Porque em casa nós somos muito mais claros com as nossas atitudes. Não dá para você mascarar suas atitudes no lar. Então, a família tem um papel muito importante nisso tudo, porque ela precisa observar o que está acontecendo com o seu filho, o que está acontecendo com a sua filha, e procurar ajuda. Procurar ajuda o quanto antes. Uma ajuda realmente qualificada que a capelania tem para oferecer e outros têm também. E isso pode acontecer e deve acontecer dentro do lar, essa observação cuidadosa, né? Denise, o que você acha?
Dá para receber os pais, o Sim, jovem aluno? sim, a gente já fez, né, várias intermediações entre pais e filhos, inclusive alunos da Proato, que eu já atendi na capelania. Então, o pai sempre estava em contato conosco para saber o caminho que estava percorrendo, até por conta de algumas limitações do filho ali em sala de aula, encaminhamento de laudos para que a gente entendesse algumas situações específicas do próprio aluno. Então, esse contato é muito importante mesmo da gente com a família. Porque às vezes o pai está angustiado, a mãe está Sim. angustiada, quer ajudar o filho e não está sabendo Sim. como ajudar, né? O filho tem autonomia, precisa ter autonomia, o nosso aluno tem que ter essa autonomia, afinal de contas ele já está na fase adulta e estudando na universidade. A gente respeita isso e a gente quer garantir sempre a autonomia dos nossos alunos. Discrição, autonomia. Discrição, Claro. mas às vezes o pai ele quer uma ajuda. Claro. Ele entra em acordo com o filho, a filha, e quer esse momento, esse bate-papo, essa troca de informações, de maneira que a gente possa, de alguma maneira, identificar, quem sabe, algo que o pai, a mãe, a família possa fazer, atuar ali junto à educação do filho, da filha, né, do nosso alunado, de maneira a fortalecer a família e ajudar, né? Importante isso, né? Sim, sim. Muito bem. A gente está acabando o nosso programa aqui, mas eu ainda queria... Pena. Foi rápido o assunto aqui, né? Muito rápido. Mas quer deixar uma mensagem para o nosso aluno, uma mensagem de esperança sobre esse tema valorização da vida, de saúde mental. O que você pode deixar aqui, finalizando o nosso programa, de esperança para os nossos alunos? Eu quero lembrar aquele ponto que eu falei um pouco mais cedo a respeito do aprender a como viver. Né? Eu acho que uma das coisas mais desesperadoras, eu fico imaginando, por exemplo, se eu estiver diante de um avião, né, com todos aqueles botões, é um negócio muito complexo de conseguir guiar, né? Verdade. E a vida é bem mais complexa do que pilotar um avião. É verdade. Porque são várias possibilidades, vários botões que tem. E, sem sombra de dúvida, a melhor coisa é lidarmos ou nos relacionar com aquele que é o doador da vida. Ele sabe qual o bom caminho para a gente. E é diante dessa realidade que o convite é para que conheçam a Deus e conheçam a Deus conforme Ele se revelou na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso para que a valorização da vida exista e a paz no coração, a paz que excede a todo entendimento, possa tomar o coração da pessoa, né? E a certeza de que Ele está perto, né? Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que se relaciona. Então, no Salmos 34, 18, fala que Deus está perto daquele que tem coração quebrantado e também caminha perto daqueles com espírito abatido. Então, é a lembrança de que existe alguém que nunca nos abandona. Muito bom, muito bom. Eu quero deixar o texto de Isaías 66, versos 1 e 2, especialmente o verso quando Deus diz que Ele vai olhar para o aflito, para o abatido. Então, esse olhar de Deus, ele deixa claro para nós que nós não somos invisíveis. Você, às vezes, se sente invisível nesse mundo. Quem está olhando? Quem está cuidando? Mas ele sabe olhar para nós de tal maneira que não existem pessoas invisíveis. Então, você que está nos acompanhando aqui, saiba disso. Quando você anda aqui pelo campus do Mackenzie, você não é invisível para Deus. Deus está cuidando de tudo. Bom. Obrigado. Muito bem, e a minha palavra para você é que Jesus, ele veio para dar vida, Amém. Vida. E o texto nos diz que ele veio dar vida e vida em abundância, uma vida plena de significado, uma vida cheia de alegria. Jesus, ele veio para isso, veio para fazer isso na minha vida, na vida da Denise, do Bruno, do Piacente, na sua vida. Então, venha conversar com a gente quer falar um pouquinho mais sobre essa esperança que Jesus veio trazer para todos nós. No próximo programa, nós vamos tratar de um tema muito importante, espero que você esteja com a gente. A gente vai falar sobre não jogue sua vida fora. É isso,
Não jogue a sua vida fora. Às vezes a gente está fazendo isso e a gente quer conversar, bater um papo a respeito disso. Então, no próximo programa, a gente espera você aqui para a gente poder tratar dessa matéria e você será certamente muito edificado com isso. Deus abençoe a sua vida e conte sempre com o trabalho da capelania. Nós queremos ajudar a cuidar de você. Conte com a gente. Deus abençoe, até o próximo programa. Valeu!